Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na aula 2 agora e a gente vai pegar justamente a parte, vamos dar uma olhada na parte de estudo de sessões, tá bom? Se você ainda não está muito por dentro do estudo de sessões, eu te recomendo assistir esse vídeo que eu vou colocar aqui no card agora, beleza? Ele foi um estudo de sessões feito justamente num carregamento, aliás, numa viga com uma carga pontual, tá? Foi mais simples, porém mais detalhado, mais extenso, dá para você entender melhor. Enfim, nesse vídeo eu pretendo fazer isso de forma mais rápida, tá? Então recomendo que você assista o vídeo anterior para que não fique com muitas dúvidas, beleza? Então vamos lá, estudo de sessões. A gente já sabe que a nossa viga, ou melhor, o nosso sistema como um todo, ele está mais ou menos assim agora. Vamos desenhar ele aqui de novo. Eu tenho uma carga distribuída retangular aqui em cima. Deixa eu desenhar algumas setas aqui só para indicar o sentido da força do meu carregamento. Perfeito. E aí eu sei que nas minhas extremidades aqui, eu tenho minhas reações de apoio RAY, RBY. O meu RAY com 40 kN, que foi o que a gente viu na aula anterior. E na minha reação B eu também tenho 40 kN, beleza? E aqui no meio eu tenho justamente uma carga de 80 kN, perfeito? E se a gente quiser só colocar aquele dado a mais, né, do peso linear, eu tenho 8 kN por metro. Esses dados aqui são todos dados do nosso desenho da primeira aula, tá? De diagramas de esforços de cargas distribuídas retangulares, ok? Então, se você não assistiu, só volta o vídeo, dá uma olhada no outro que você vai entender que todos os vídeos aqui, na verdade, estão em sequência, tá? Beleza. Aqui, eu tenho um travamento e eu também possuo uma outra força. Aqui a gente não pode esquecer dessa força. É uma força de 5 kN, tá? Uma força de esforço normal, porque ela vai servir, depois a gente vai ver que ela vai servir para comprimir a nossa viga. Perfeito? Aqui, nesse apoio, no apoio B, eu literalmente não coloquei nada aqui. Acho que eu coloquei só umas rodinhas. E essas rodinhas aqui, elas indicam o quê? Que se esse apoio ele for empurrado, ele só vai, não apresenta reação contrária nenhuma. Então é como se fosse um skate. O skate está ali com as rodinhas, se você empurra ele, ele vai. Ele não reage contra a sua força, tá bom? Por isso que a gente não calcula nenhum tipo de reação em B. Na última aula a gente calculou só a reação em A, porque só o A que é travado em X. Beleza? Perfeito. Bom, essa daqui é a minha situação. Então agora eu vou fazer uma seção aqui no meu carregamento, para justamente fazer um estudo dele, dos esforços que estão na viga, né? E aí aqui, se a gente tem um comportamento que não muda, né, ao longo da viga, porque o carregamento ele vai ter esse padrão, né, de sempre colocar 8 kN por metro. Então, se eu pego 1 metro, eu tenho 8 kN. Se eu pego 2 metros, eu tenho 16 kN. Se eu pego 3 metros, eu tenho 24 kN. Vocês veem que existe um padrão? Se existe esse padrão, então você não tem, ao longo da viga, uma quebra de padrão. Então, você não precisa criar mais de uma seção. Apenas uma seção para esse caso já é suficiente. Diferente do estudo do primeiro caso lá que eu fiz no primeiro vídeo, de cargas pontuais, beleza? Lá a gente precisou criar 2 seções. Aqui a gente cria só uma, beleza? Perfeito. Então eu vou criar uma seção apenas e vou analisar aqui essa minha viga. Somente pode ser aqui da esquerda para a direita, tá bom? Então o que eu vou pegar como pedaço do meu sistema para fazer a análise de seção vai ser só esse pedaço aqui, da esquerda para a direita,
Então, eu pego só essa parte aqui. A partir de agora, a minha distância aqui já não é mais 5 metros, não é 10 metros. A minha distância aqui ela passa a ser x, porque a gente está justamente preocupado em criar equações para entender os esforços em um ponto específico da viga, tá bom? Então, a gente vai criar equações agora com relação a uma metragem x. Eu sei que a minha reação aqui é 40 kN, aqui eu tenho travamento, beleza? E aqui, ó, eu tenho uma carga distribuída que faz justamente um esforço bem aqui no meio, tá? É sempre no meio do carregamento. Para carregamentos retangulares e assim funciona, tá? E de quanto que vai ser esse esforço aqui? Vai ser de 8 kN/metro vezes a minha metragem x. Aí vai depender do x que eu vou utilizar. Mas, por exemplo, se eu tiver x igual a 2, quanto que eu vou ter de peso desse carregamento aqui? Eu vou ter 2 vezes 8, vai dar 16 kN, porque ele fala que você tem 8 kN/metro, né? Então 2 metros vezes 8 daria 16 kN. E, enfim, você só não sabe quem é o x. Então, o que você vai colocar aqui? Você vai colocar como se fosse 8 vezes x. E, dependendo do x que você tem, ele vai te dar o valor do peso em quilonewton. Beleza? Pronto. Então, agora, meu carregamento ele vai ser dado por 8x. Bom, como é que ficam as minhas convenções aqui? Minha convenção em x, que é a convenção da normal positiva, quando eu analiso da esquerda para a direita, vai ser normal positiva da esquerda para a direita. Assim como a minha cortante positiva, ela vai estar para baixo. Então, cortante positiva, ela fica para baixo, ok? E o meu momento positivo, ele fica no sentido anti-horário, tá bom? Isso se sua análise for feita da esquerda para a direita. Show de bola. E agora, o que a gente faz? A gente faz o estudo do normal, a gente faz os equacionamentos, né, da normal. Então, a minha normal aqui, ó. Aliás, tenho mais uma força aqui, né, para colocar, que é o meu RAX. Meu RAX é 5 kN, então vamos lá. Eu coloco N de normal, aí minha normal pega a outra força que está na horizontal. 5 kN. Está no mesmo sentido do meu sentido convencional positivo? Sim. Então vai ser N de normal mais 5 kN. Vou botar só 5 aqui, tá bom? Quando for isolar, eu coloco 5 kN. Acabaram as forças em X? Acabaram. Então agora eu simplesmente zero minha equação. Eu tenho que N é igual a menos 5 kN. Perfeito. O que isso aqui significa? O que significa ter uma normal, um esforço normal negativo em uma viga? Significa que você tem um esforço de compressão. Esforço de compressão. Então a sua viga ela tá diminuindo de tamanho, beleza? Porque você está comprimindo ela. Agora a gente faz a análise da nossa cortante. A gente faz o equacionamento da cortante. Então começa com V de cortante, tá? Ou V de vertical. E aí, quais são os esforços que a gente tem na vertical aqui? Eu tenho esse 40 para cima, então ele está totalmente contrário à nossa convenção positiva. A convenção positiva é V positivo para baixo, então vai ser V menos 40 porque ele está para cima, contrário à convenção. Eu também tenho a minha carga, que simboliza para a gente um peso, por mais que seja 8x, quando você substitui um x ali, dá uma medida de peso, tá? É aquele exemplo que eu estava dando. Se o x for 2, vai ficar então 8 vezes 2, 16 kN. Então isso é uma medida de peso, tá? Só que aqui ele está para baixo. Para baixo, a convenção positiva também é para baixo, então vai ser mais 8x. Perfeito.
E isso é igual a zero. Por que é igual a zero? Porque acabaram as forças na vertical. Então não tem mais o que analisar. Então fico com cortante, equação da cortante, sendo igual a menos 8x mais 40, tá bom? Então eu sempre isolo isso do outro lado depois. Perfeito. O que falta a gente fazer aqui? Um breve estudo de como vai se comportar a minha cortante, os meus esforços cortantes, durante a minha viga. E a gente sempre faz o quê? A gente analisa do início da viga, ou melhor, do início da seção até o final da seção. Para esse caso aqui, como a gente está usando apenas uma seção, S1, ela vai então do meu x igual a zero, da minha análise, né? Porque eu estou analisando da esquerda para a direita, então meu x igual a zero começa em A. E ele termina aqui, ó, exatamente nesse ponto. Só tem uma seção para analisar. Então, se é uma seção, ele acaba cobrindo todo o comprimento da viga, tá? Então, ele vai até x igual a 10, que minha viga tem 10 metros, né? Foi isso que a gente tinha visto na aula anterior. Perfeito. Então, a minha seção S1, ela vai ser um estudo feito de 0 até 10. E aí, agora que minha cortante depende de x, eu vou justamente substituir x igual a zero para minha cortante. Então, eu vou descobrir o valor da minha cortante para x igual a zero. Isso vai ser igual a quanto? Aí você joga zero aqui. Se você jogar zero, vai cortar essa parte. E a gente fica só com 40. Então, isso acaba dando 40 kN. Perfeito? Legal. E agora, eu tento achar o valor da minha cortante na outra extremidade da viga, que é aqui em x igual a 10. Então, cortante em x igual a 10 é igual ao quê? Eu posso jogar 10 aqui, eu vou ficar com menos 8 vezes 10, mais 40. Menos 8 vezes 10 dá menos 80, mais 40, acaba dando menos 40 kN de esforço cortante. Isso na minha extremidade mais à direita da viga, né? Então ficou menos 40 kN. Perfeito? Legal. Agora, existe um outro esforço que a gente precisa analisar, que são os esforços de flexão. Então a gente começa com M de momento, beleza? E a gente analisa a nossa viga agora de acordo com os momentos que ela projeta nesse eixo aqui. Eu vou até marcar em vermelho. Se o nosso referencial ele é da esquerda para a direita, então o seu eixo está mais à direita da sua seção, beleza? Então isso aqui se torna o meu eixo, meu braço giratório. Então o ponto vermelho está aqui. E eu vou sempre analisar a ação das minhas forças em cima desse eixo giratório aqui, que é o vermelho, tá bom? Legal. Então, ó, começo com o momento. Eu sei que minha convenção de momento positivo é anti-horário. E aí eu só vou olhar aqui o sentido das minhas forças, para onde elas vão gerar momento. Se for horário, você declara positivo. Se for anti-horário, declara negativo. Aqui eu tenho essa força de 40 kN. E é óbvio que do jeito que ela está sendo aplicada, ela vai servir para girar esse corpo aqui, ou essa viga, no sentido anti-horário, no sentido horário. Ou seja, então ele vai ser negativo. Vai ser 40 vezes x, que é o comprimento, ou melhor, a distância da execução da força até o meu eixo vermelho, ou seja, x. Mas por que eu coloquei negativo mesmo? Foi porque a minha convenção positiva é anti-horária e essa força ela executa um momento, ela gera um momento no sentido horário. É contrário ao positivo da convenção. Eu também tenho essa carga aqui, que é a carga 8x, né? Essa carga 8x ela é uma força e daí o que acontece? Ela serve para movimentar a sua viga nesse sentido, ou seja, no sentido horário. Se está no sentido horário, se ela vai fazer isso aqui com a viga, então ela vai ser um momento positivo de 8x, que é o seu peso, vezes a distância, que é da metade do x até
o eixo vermelho, ou seja, x por 2 é a nossa distância, tá? Então, eu tenho o meu peso, que é a minha força, 8x, vezes a minha distância, que é x por 2. E agora aqui, ó, acabou a análise, porque você não tem nenhuma força mais que gera momento. Professor, e essa força aqui de 5 kN, essa força aí, ela não está gerando algum tipo de momento para a gente nessa extremidade? Não. Por quê? Porque ela não tem uma distância, paralela, uma distância paralela desse eixo. Então ela acaba não gerando momento. Por exemplo, eu tenho um eixo que está aqui. Se a força ela é feita aqui em cima desse próprio eixo, em direção a ela mesma, não gera momento. Mas se eu tiver uma força que é feita aqui, embaixo de 5 kN, em relação a esse ponto, agora sim eu gero momento. Porque essa força aplicada ela tem o potencial de girar esse sistema em relação a esse ponto no meu sentido anti-horário. Agora, essa força aqui, aplicada nesse ponto, considerando que as duas estão na mesma reta aqui, não tem como você gerar momento, não gera tendência de giro algum, beleza? E isso é o que está acontecendo com essa força de 5 kN, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou até colocá-la aqui um pouquinho mais acima para vocês não entenderem isso aqui como uma distância desse eixo, tá bom? Porque se fosse assim, geraria momento, tá? Vou colocá-la um pouco mais acima aqui para não gerar nenhum tipo de confusão. Então, ela é uma força que está sendo aplicada aqui, ó, de 5 kN, tá? Então, ela não gera momento. Bom, se acabou aqui a minha análise de momento, é igual a zero. E agora, o que eu posso fazer? Momento é igual a menos 8x vezes x por 2. Então, eu passei tudo isso que estava positivo para o outro lado. Isso aqui que está negativo, eu passo positivo para o outro lado. Então, ficou um momento que é igual. Eu posso aplicar um corte entre o 8 e o 2. Isso vai dar menos 4, que eu tenho negativo na frente. X vezes x dá x ao quadrado, mais 40x. Perfeito. Reparem que, mais uma vez, eu tenho um esforço que depende de x. Então, eu preciso fazer a análise de qual esforço que eu vou ter numa extremidade da seção e na outra extremidade da seção, assim como eu fiz aqui com os meus esforços cortantes. Então, eu tenho momento em x igual a zero, que é igual ao que? Joga zero aqui e joga zero aqui. Vai dar momento igual a zero, né? Então, fica um momento 0 kN metro. Também tem um momento para calcular, que é o momento de x igual a 10. E isso é igual, momento, menos 4 vezes 10 ao quadrado, 40 vezes 10. Então, aqui eu vou ficar com o quê? Ó? Menos 4 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado dá 100. 100 vezes menos 4 vai dar menos 400. Mais 400. Momento, então, é igual a 0 kN metro. Então, para x igual a 10, eu também tenho 0 kN metro. Perfeito. Legal. Bom, aqui a nossa exposição de estudo das seções fica por aqui, beleza? Então, a gente fez uma análise bem rebuscada aí das seções. Isso daqui é totalmente previsto para vigas biapoiadas. Então, vigas biapoiadas sempre vão ter momento igual a 0 kN/metro, 0 Nm nas pontas, beleza? Nos apoios, tá? Presta atenção, estou falando de viga biapoiada. Se fosse triapoiada, pode ser que tivesse algum tipo de mudança, tá bom? Mas aqui eu estou falando da biapoiada. E depois que a gente faz todas essas análises, agora sim a gente vai para o terceiro passo, que eu vou, obviamente, fazer um próximo vídeo, para isso não ficar muito extenso, tá bom? Então, a gente vai utilizar todos esses dados aqui que a gente coletou da nossa sessão para criar o diagrama, tá? A próxima etapa do vídeo é o quê? Construção dos diagramas, perfeito? Te espero no próximo vídeo. Valeu, falou, deixa o like, comentário
e até mais. Fui.